Paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero ler, mais uma vez, deixar uma palavra ao seu coração. Quero ler aqui em Tiago, carta de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Diz o seguinte: Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Bom, a carta de Tiago é uma carta bem concisa, né? Traz algumas orientações interessantes, né? Ele fala ali no início acerca das tentações, e aqui ele está falando sobre a importância de praticar a palavra, né? Porque não adianta nós sermos apenas ouvintes e não praticarmos, né? Porque nós conseguimos ter os benefícios de sermos filhos de Deus quando nós obedecemos a palavra de Deus. Então não adianta qualquer pessoa dizer que é cristão se ele não pratica, né? Se ele não tem obras, se ele de fato não é uma pessoa convertida, que ele não foi de fato transformado por Cristo e não segue o que Cristo orientou. E não é fácil obedecer a palavra de Deus, não é fácil cumprir os princípios da palavra de Deus, não é fácil fazer o que Cristo falou, porque o cristão ele precisa renunciar às suas vontades, o ego, o pecado, né, todas as obras carnais e viver uma vida no Espírito. E isso é algo extremamente complexo, né, muito diferente do que se tem aí pregado, né, um evangelho materialista. Deus pode abençoar, Deus é dono do ouro e da prata, mas o objetivo dele não é fazer nós ficarmos ricos. Jesus não morreu para enriquecer ninguém, né, nem para que nós tenhamos aí uma vida confortável na terra. Pelo contrário, ele veio garantir a nossa eternidade com ele, né, e isso é a vida eterna, que é o mais importante. Então, quando Tiago ele trata sobre acepção de pessoas no capítulo 2, né, e ele continua falando fé sem obras, que não para nada aproveita. Ele fala sobre a língua, né? O crente tem que ler Tiago 3, esses que gostam de falar demais, e fala da sabedoria e resistir às paixões. Então ele trata sobre vários assuntos, mas quando ele entra aqui, a partir do versículo 19, fala sobre a prática da palavra de Deus, né? Então, ele traz primeiro essa orientação, que ele diz, né? Saber isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir. Aí ele traz tardio para falar e tardio para se irar. Aqui é importante a gente atentar que é importante sempre a gente aprender. Então, a gente ouve, né? A Bíblia ela traz orientação para a gente analisar tudo e reter o bem. Então existem várias coisas hoje, né, seculares aí, que às vezes a gente consegue tirar algum proveito, e é através dessa análise, né, de nós ouvirmos. Mas especificamente nós adquirimos fé como quando ouvimos a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É importante que o cristão esteja sempre, né, amando a palavra de Deus. Hoje nós temos várias distrações, e que quando nós nos aproximamos da palavra de Deus, nós automaticamente nos aproximamos de Deus e passamos a parecer mais com Ele e a sermos, né, até obedientes a Deus, porque a Bíblia diz, né, errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Então o próprio Jesus falou isso. E o povo, lá em Oséias, diz que o povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então é importante, o salmista, no Salmo 119, ele diz, né, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então é importante o cristão saber, né, a palavra de Deus, para que ele obedeça, para que ele cumpra a palavra de Deus, para que ele pratique. Então é importante nós ouvirmos, nós utilizarmos, né, até porque ouvido a gente tem dois, né? E ele diz, tardio para falar. Na verdade, esse tardio para falar, há quem acredite que seja murmurar, né? Então não é a questão só de falar, mas a gente sabe que quem fala demais, tem até um ditado da Bom Dia Cavalo, né? Tem um ditado que diz isso. Então, quando você fala muito, a chance de você falar coisas inadequadas, né, que não convém, é muito maior. Então, a gente precisa refrear a língua, e o apóstolo
Tiago ele traz isso no capítulo 3, a importância, né, da gente saber utilizar a língua e não deixar de uma mesma fonte jorrar água salgada e doce. Então ele fala sobre isso. Para não ficar um vídeo muito cansativo, eu já vou finalizar. E a parte final do versículo diz, né, tardio para se irar. Então não é pecado irar. É errado, no caso, você agir de forma assim, descontrolada, controlado pela ira, né? Porque nós temos sentimentos, nós sentimos angústia, tristeza, né? Nós ficamos irados, nós somos seres humanos, não é porque servimos a Deus que deixamos de sentir. Então pode acontecer, né, nessa correria que a gente vive hoje, a gente passar por momentos de estresse, de ira, mas nós temos que ter o controle emocional. Um dos frutos do Espírito, né, uma manifestação do fruto do Espírito é o domínio próprio, né? Então é um controle. Então nós podemos até irar, mas nós não podemos agir de forma a desagradar a Deus e a desobedecer a palavra dele. Então que a gente siga nesses exemplos, que nós estejamos prontos para ouvir, tardio para falar, né, e nunca murmurar, e tardio para também se irar. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.